Boa noite, pessoal. Nós estamos retornando agora com nossos estudos, né, do livro Roda da Vida como Caminho para a Lucidez. A gente tem seguido as últimas semanas, se eu não me engano, foram 14 semanas. Agora tem mais um tanto, a gente deve estar chegando mais ou menos na metade do livro, né? A gente cumpriu metade da Roda da Vida, até o sexto elo, daí a gente vai começar a olhar hoje o sétimo elo, Vedana. Então, para isso a gente vai fazer então nossas preces iniciais, estabelecer a nossa motivação e então fazer meditação também para a mente poder estar mais receptiva, mais clara, né, mais lúcida para poder fazer o estudo. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu fazer uma vez em português e duas em tibetano. Bom, na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddha. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakins. Enquanto pratico, seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os sítios. Om Urjay Yujina Jansan Pema Yesardam Pola Yansen Chuki Nodrupnir Pemaijane Shakesura Kordu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Ki Jinji Longchu Shakesur Son Guru Pema Siddhi Oryen Yugi Nagyan Sam Pema Yesar Dompula Yanseng Choki no Drupne Pema June Jutsun Rak Kordu Kando Mampe Kor Iki Jesu Dadru Ki Jinji Lobchi Sheksu Sa Guru Pema Siddhi Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam La Chanchu Bardu Dani Chap Suchi Dagi Jing So Jing Pe Sonam Chi Rola Pinchir Sanje Drupar Sangye Chodam Sochi Chonam La Jamchu Bardu Dani Chapsu Chi Dagi Jing So Jing Pe Sonam Chi Rola Pinchir Sanje Drupar Muito bem, pessoal. Então, vamos encontrar uma posição confortável. Procura relaxar bem o corpo, manter a coluna ereta, os olhos semicerrados, ter a mente de volta ao momento presente, praticando permanência serena, shamatha, como repousar. Você pode tomar respiração como foco da sua prática.
abdômen ou das narinas, apenas testemunhando, sem nenhum tipo de crítica ou julgamento. Respiração sempre presente, natural, espontânea. Apenas observe como um fluxo natural de um rio. Quaisquer imagens, quaisquer sons, aparências que surjam na tela da mente, deixe-as para si mesmas. Não é preciso gerar apego ou aversão. Nosso trabalho aqui é manter o relaxamento, a estabilidade e a clareza da mente sem se engajar em nenhuma história. Então, seguimos em silêncio os próximos minutos, mantendo a mente clara, a energia centrada e de forma gentil, mantendo o foco na respiração.
Hum. Hum. Muito bem, vamos voltando. Boa noite, pessoal. Quem chegou depois, Miguel. Estamos aqui para voltar a estudar, então. Boa A gente fez noite. um tempo de chamata, né? 10 minutos. As próximas semanas a gente vai aumentando aos poucos. E quem conseguir fazer isso em casa é muito bom, né? Sempre que você tiver lá, uma vez por dia, tirar 10, 15 minutos para poder deixar a mente se assentar, isso é muito útil, assim, né? A gente fala como é bom poder tomar um banho depois de ter trabalhado, feito muita coisa. É a mesma coisa, quando é bom a gente tomar um banho, uma higiene mental, né? Depois de ter proliferado muitos pensamentos. O nosso dia a dia é muito, vamos dizer assim, multitasking, né? A gente tem que fazer um monte de coisa e a mente vai produzindo muitas imagens. Aí chega uma hora que parece que a gente realmente precisa dar uma decantada naquilo tudo. Faz sentido isso que nós estamos falando? Então, sempre que você puder, né, conseguir fazer todos os dias, isso é o ideal. Não dá, de vez em quando consegue tirar 5, 10 minutos, 2 minutos. Foca na respiração. Lembra que o treino é voltar de forma gentil. Se você se perdeu, não tem nenhum problema, volta, né? E aí vai trazendo esse centramento, né? Uma ancoragem, assim, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos ler o texto. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, vocês ficaram bem essas 2 semanas? Então tá bom, vamos que vamos. Então a gente está na página 63 do livro Roda da Vida. Esse é o segundo capítulo, deixa eu ver se é o segundo, terceiro capítulo. Ele vai tratar das causas do sofrimento, né? As causas do dukkha. É o segundo capítulo, os fenômenos dança. E aí a gente está na parte 7 desse capítulo, que são os 12 elos, né? Então a gente está vendo Vedana agora, a gente está na metade aqui. Já foram 6. A gente vai ver os
os últimos seis ali. Então, Vedana, ou escolhas, também, eu gosto ou não gosto, né? Na figura da roda da vida, Vedana, o sétimo elo, é simbolizado por uma pessoa que enfia uma flecha no próprio olho. Surge uma cegueira adicional. Então, essa aqui é a imagem, uma coisa bonita, né? Vou mostrar para uma criança, mas é bom ver o impacto ele ilustra bem, né? Daí a gente consegue guardar isso. A gente faz isso de uma forma inconsciente, né? Aqui simplificamos todas as etapas anteriores e baseamos todas as fases seguintes em uma sensação. Vedana também é traduzido como sensação, né? Ocultamos os seis elos anteriores. Não olhamos mais a microestrutura. O fato de termos uma sensação boa justifica tudo. A vidya adquire grande poder neste momento. Lembra o primeiro elo, a vidya, a não visão, né? A cegueira ou a ignorância. É quando a gente reifica a dualidade. A gente acredita que existe um sujeito, que existe um objeto, e a gente força essa sensação, né? E agora aqui ele está dizendo que a gente está amplificando essa dualidade quando a gente chega no sétimo elo. Todos os outros elos eles vão construindo a experiência, né, de avidya, depois vem samskaras, que são as marcas mentais, depois vem Vijnana, que é a consciência dual, depois vem Namarupa, nome e forma, depois vem Shadayatana, e aí a gente vai olhar então. E aí o sexto elo, que é Spasha, que é o contato. Então, a gente gera um substrato, uma forma de apoiar a nossa experiência mental. E a gente tenta construir aquela experiência, reproduzir aquilo. E aí chega num certo ponto que a gente entra em contato com os objetos que a gente vai escolher, vai falar se eu gosto ou não gosto. Aqui é onde vai surgir o apego e a aversão. Tudo aquilo que eu gosto é bom, eu me apego e eu quero reproduzir aquilo. Eu quero repetir aquilo. Eu só quero estar próximo das pessoas que eu amo, só quero estar fazer coisas que eu gosto, só quero isso é aquela busca natural da felicidade usual, vamos dizer assim, convencional. E aí, por outro lado, daquilo que eu não gosto, que eu tenho a sensação e eu tenho uma aversão, eu tento me afastar. É o apego às avessas, vamos dizer assim, é o apego invertido. Tento estar longe daquilo. Social e culturalmente, quando uma coisa é boa, agradável, já está justificada por si mesma. Isso significa flecha no olho. As pessoas que se drogam dizem que a droga é muito boa. Até querem sair daquilo, mas o problema da droga é que ela é realmente muito boa. Existe um mecanismo de fixação. O fato de alguma coisa ser boa nos tira toda a defesa. Quando algo parece bom, ficamos apenas com esse referencial, aprisionados no processo de Vedana. É muito difícil gerarmos liberdade em relação a esse elo, porque não queremos nos desvencilhar dele. Tudo vai bem, gostamos, estamos realmente satisfeitos. Queremos é garantir Vedana. Aí se torna como se fosse o nosso referencial, né? Aquilo que a gente gosta, é o que a gente vai fazer. Se fosse necessário abandonar Vedana para seguir um caminho espiritual, a maioria das pessoas desistiria. Entramos em um caminho espiritual porque queremos nos sentir bem. Esse é um ponto delicado, uma questão com a qual os santos defrontam. Eles dizem que não importa sentir-se bem ou não. Na verdade, até preferem não se sentir bem. Mas não é uma boa solução, porque não é a liberação. Eles continuam usando o mesmo referencial, só que em outra direção. Uma diz como se fosse uma austeridade, assim, né? Quando a gente vê os santos do medievo, assim, né? Então, que tinha uma coisa de evitar o que é prazer, né? Quase como se fosse um cilício, assim, né? Uma coisa que a pessoa tem uma busca por um sofrimento, mas aí o Lama mostra que não é isso, não é esse o caso, né? A gente está buscando a liberação do processo, né? Então tem que compreender como é que ele funciona. Os Vedanas.
Ou seja, a experiência de gostar ou não gostar, querer e não querer, não surgem do objeto que contemplamos. Então, aqui é o ponto essencial, lembra? Se eu tiver a ingenuidade de achar que as coisas vêm do objeto, aí eu fico preso, eu me torno refém. Aqui ele está querendo mostrar que não surge do objeto. Então, isso daqui é a questão de introduzir o observador na experiência, lembra, né? Já vimos que a experiência de gostar e não gostar sempre parece surgir referida a algum objeto dos cinco sentidos físicos, ou do sentido abstrato da mente, né? Consciência a partir dos sentidos. O objeto aparece a nós e respondemos a ele com um gosto ou não gosto, quero ou não quero. No entanto, percebemos que o gosto ou não gosto é uma experiência de gostar ou não gostar. Os praticantes budistas olham para essa experiência e dizem: é a manifestação da delusão da mente. Eles percebem o aspecto criativo, luminoso, mágico que existe nas características que vemos nos objetos. Tendo por base essa visão deludida, manifestamos atração ou aversão diante de objetos concretos. Podemos agir da mesma forma com objetos abstratos. Existe uma perspectiva, uma paisagem mental atuando em cada objeto que vemos. Essa paisagem mental dá significado, serve de base para as características que surgem através da delusão. As características são experiências, nós as vemos sustentadas por uma energia de ativação. Enquanto contemplamos nossa mente operando, podemos espreitar essa energia surgindo ou não surgindo. Podemos contemplar Vedana por meio de uma barra de chocolate. Ao olhá-la, podemos comê-la ou não. No entanto, não podemos evitar que surja a atração pelo chocolate. A vidya opera produzindo a atração pelo chocolate, mas não vemos o fato do surgimento, apenas reagimos a ele. Temos desejo ou aversão pelo chocolate. Nem percebemos que existem liberdades e prisões surgidas da aparência do chocolate. A prisão está em vermos de modo completamente natural o chocolate surgindo com toda a sua atração. Ela não está em comê-lo ou rejeitá-lo. Essa opção já é o chocolate nos enganando. Existe uma ocultação desse fato. Quando o chocolate aparece, ele oculta o fato de que está aparecendo. Toda a nossa experiência sensorial é legitimada pelo fato de que ela aparece. A maior parte das pessoas tem sua experiência de observação mais íntima, mais sutil, no aspecto de gostar ou não gostar. A coisa mais profunda que conseguem ver dentro de si é se gostam ou não de um objeto, situação, pessoa ou lugar. Às vezes temos a sensação de que somos mais nós mesmos quando fazemos o que gostamos e não fazemos o que não gostamos. Criamos complicações internas quando ocultamos o gostar ou não gostar de algo. Somos ensinados a conter nossos impulsos através da disciplina e construímos identidades a partir dessas características adquiridas e escolhas do nosso entorno cultural. Isso é o processo civilizatório, né? Isso é educação. Essencialmente, não vamos fazer tudo de que gostamos, nem evitar tudo que não gostamos. Tampouco ficaremos indiferentes a tudo que desejaríamos ficar. Seremos educados para ficar atentos a coisas que não veríamos. Aprenderemos como passar pelo que não gostamos, como ficar bem quietos frente ao que gostamos. Seremos domesticados. Mais adiante, necessitaremos dos psicólogos para nos ajudar a revelar essas estruturas escondidas, liberar as couraças e sofrimentos, para que possamos nos expressar de forma mais livre, para que possamos conviver com nossas fragilidades e nossos erros, para que possamos nos expressar de uma forma mais nítida, mais clara. Não precisamos estar certos sempre. Esse é um trabalho importante para nos recompormos, nos estruturarmos para operar no mundo de uma forma melhor. No entanto, na psicologia budista, fazemos uma outra coisa. Dinamitamos esses processos um por um. Ou seja, reconhecemos que essa estrutura de gostar, não gostar ou ser indiferente não é uma boa conselheira. Expressar claramente do que gostamos, não gostamos e somos indiferentes permite-nos transitar no mundo de forma autêntica, mas não resolve o nosso problema. Por quê?
porque continuamos com contradições internas. Há coisas de que gostamos, perseguimos essas coisas e vemos que isso produz sofrimento em outras pessoas, o que termina nos atrapalhando. Podemos também olhar profundamente dentro de nós, perceber que aquilo de que pensamos gostar parece desagradável sob outra perspectiva. Vemos então que o referencial de gostar e não gostar não é sólido o suficiente. Percebemos que o gostar ou não gostar é produzido pela qualidade de luminosidade da mente e é impermanente. Às vezes gostamos de algo que, após um tempo, deixamos de gostar. Como gostar é impermanente, vemos que foi sustentado durante um tempo pela luminosidade, que a seguir passou a sustentar o não gostar. Todos nós temos essas experiências em relação ao carro, ao trabalho, pessoas com quem convivemos. Vemos pessoas que têm tudo o que queriam, mas já não querem mais nada daquilo. Se lhes perguntam, mas o que é que você quer agora? A resposta é não sei. Essa é a tragédia da nossa vida. Tudo é impermanente porque foi produzido karmicamente pela luminosidade, mas parece real, concreto, vivo, permanente. Sentimos que temos que viver aquilo. Vivemos e depois perceberemos que o conteúdo produzido pelo karma se esgota, como uma vela que se consome até o fim e se apaga. Os conteúdos cessam, ou seja, o impulso, toda a estrutura que não sabemos de onde veio, cessa completamente. Portanto, essa estrutura de gostar ou não gostar não serve, mas é o referencial que usamos. Então é natural que tenhamos muitos problemas. Essa é a origem de dukkha, do sofrimento. A gente já comentou, né, que dukkha é melhor traduzido como insatisfatoriedade do que sofrimento, que a gente fica insatisfeito, né? Que não há nada, nenhuma experiência que seja 100% satisfatória. E a gente ainda tem uma ilusão de buscar essa experiência, né? Essa é a origem de dukkha, do sofrimento, explicada pelo Buda na primeira e na segunda nobres verdades. Sai lendo rápido aqui, que é um texto meio mais longuinho, né? Esse do Vedana. Então, os Vedanas, as experiências, aqui na última página do capítulo, que é o trecho, né? Que é 65 a página. Os Vedanas, as experiências de gostar, não gostar, querer, não querer, não surgem do objeto que contemplamos. Já vimos que a experiência de gostar e não gostar sempre parece surgir referida a algum objeto dos cinco sentidos físicos, ou do sentido abstrato, que é a consciência a partir dos sentidos, a mente, né? O objeto aparece a nós e respondemos a ele com gosto ou não gosto, quer ou não quer. Muito bem. Então, aqui a gente precisa trazer exemplos, né, do que o Lama está explicando para nós. Então, uma coisa muito importante é a gente deixar claro para nós que esse tipo de estrutura funciona dentro da gente. E o mais importante é a gente tornar claro, entende? Se tornar, vamos dizer assim, consciente disso que está acontecendo. Quando surgir, dá para a gente fazer um treino, por exemplo. Você vai, na próxima vez que você for almoçar, você vai no buffet e você vai olhar como é que surge para você a exposição das comidas lá, dos alimentos. Essa exposição, isso vai ser Vedana, porque você vai surgir naquela experiência de gosto ou não gosto. E aí você vai perceber dentro de você uma energia querendo seguir aquilo que gosta e evitar aquilo que não gosta. Isso já aconteceu com todo mundo, não foi? Daí vamos dizer que você tenta mudar a paisagem. Então agora eu vou ter uma paisagem de uma dieta. Então agora eu vou seguir aquele outro referencial, o que é saudável, o que não é saudável. E você tenta, isso é como se fosse aplicar uma disciplina e fazer. Isso é um meio hábil, vamos dizer assim. Mas a gente vai tentar entender como é que o objeto nos sequestra, nos faz ter uma forma de operar nossa energia. E aí parece que vem do objeto. Vocês lembram? A gente já tinha comentado, por exemplo, o Lama falou aqui de chocolate, né?
Então pensem no chocolate mais gostoso que você já comeu na sua vida. Provavelmente é um chocolate caro que você comeu pouquinho. Vamos supor agora que você tem um suprimento infinito desse chocolate. Você pode comer 5, 10, 20 quilos do chocolate, tem na sua casa ali. Você vai olhar de uma outra forma depois que você tiver comido 1, 2, 3 quilos de chocolate. E tiver com diarreia, com náusea, com vômito. Então, não vai vir do objeto. É isso que a gente vai ter que ver, porque parece que vem. Vocês entendem isso? Isso é a nossa ingenuidade. É como se não tivesse uma paisagem por trás. Mas tudo que surge na nossa frente tem que ter um pano de fundo, tem que ter um contexto. Vamos supor que você passa uma situação muito difícil, alguma pessoa ente querido morreu. O chocolate vai desaparecer, pode ser que você nem queira olhar para aquilo. Dá para entender? Então não vem do chocolate, né? Então você pode olhar de muitas maneiras a experiência. É isso que a gente vai ter que olhar. E vai depender do referencial, vai depender do meu condicionamento, da minha paisagem sutil interna para construir a experiência, que daí vai ser a coemergência, né? No buffet, daí depois eu vou ter que começar a trazer para as pessoas, né? As relações, no trabalho, né? Onde você estiver, na sua família. Como é que eu construo? Porque parece que vem da pessoa uma certa característica, não é verdade? A pessoa é assim. Daí isso é Vedana. E Vedana vai ser a sensação. É como se fosse assim, eu só estou captando como é que a vida é. Eu não estou construindo a experiência. Não é isso? É assim que é, vamos dizer assim, a visão convencional. Não parece que a gente está só com os cinco sentidos físicos, só filtrando, trazendo aquilo que existe, externo, fora, e que é assim. Que a qualidade parece que vem de fora. E eu só estou observando, eu só estou constatando. Daí o que eu faço é como se eu tivesse aniquilando a possibilidade da minha mente construir a experiência. A experiência já está posta. A mente não constrói nada. A mente só observa. Ela só vê o que está acontecendo. Daí eu estou perdendo, então, essa capacidade de ver, e na verdade eu estou construindo a experiência. Não é o mundo em si, né, mas é a experiência de mundo que eu estou construindo. A gente deixa de ser refém das situações, das pessoas, dos objetos, né? E fica evocando de forma kármica o nosso condicionamento. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Olhando a cara de vocês. Mais ou menos. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que quando a gente vai pro chocolate é uma coisa, né? Mas quando a gente vai para esse processo com o ser humano, ele é um pouco mais complicado, né? De você, o exercício, né? Então, então se não tá no objeto, se não tá na pessoa, tá na gente, né? Então, aquela pessoa não é chata. Eu que acho ela chata. É isso, a gente às vezes tem uma. Como é que a gente constrói, né? Porque vamos dizer assim, aquela pessoa, ela tem outras relações, ela tem outros amigos. E não necessariamente todo mundo, os 8 bilhões de pessoas, seres humanos, acham ela chata, não é verdade? Então não é que a chatice é intrínseca dela. Eu construo na minha. Quando eu encontro os referenciais que eu tenho, eu tenho aversão por ela. Daí eu já nessa. E é mais complexo mesmo, né? Quando é pessoas, porque daí envolve, vamos dizer assim, muitos fatores, né? É bem mais complexo mesmo. Então é bom a gente treinar com uma coisa mais simples, igual o Lama colocou ali o chocolate. A gente pode treinar igual o buffet, né? A gente pode treinar qualquer coisa assim. Por exemplo, um dia de chuva, um dia de sol. Um dia que eu posso fazer aquilo que eu quero, um dia que eu não posso fazer aquilo que eu quero. A hora que eu estou com uma pessoa que eu gosto, a hora que eu estou com uma pessoa que eu não gosto. A hora que eu estou indiferente a isso. Então você começa a observar isso dentro de você.
mas só de eu olhar e perceber que existe um observador e dependendo do meu humor, dependendo da minha posição de mente, eu construo aquela experiência de uma outra forma. E às vezes também, quando a gente acha uma pessoa chata, pode ser que, por exemplo, não seja sempre que eu acho isso. Às vezes eu não estou bem e eu acho a pessoa chata. É mais fácil de eu acabar achando ela chata. Um dia que você está bem, você pode, tá tudo bem, né? Você nem liga para aquilo. Ela não está bem, sei lá, você pensa uma outra coisa, mas você está tranquilo, você não se afeta, né, com a postura do outro. Isso é a prova de que você constrói aquela, né? Se você acha ela chata, mas você pode não achar ela chata. Então, né, essa relação de que você pode dissolver esse aspecto rápido, né? Quando Isso, você, quando você percebe que você está dando nome, né, à pessoa, né? Dando um adjetivo à pessoa, você... isso, rotulando. Isso, É quando a isso. gente coloca um rótulo, né, a gente fixa, cristaliza uma identidade, é isso mesmo. E que, na verdade, aquilo vamos dizer assim, é fluido, né? Não tem nada sólido ali que dá para pegar, concreto, final, né? Se você for olhar dentro da chatice, você não acha alguma coisa que seja átomos de chatice. Não tem como, aquilo vai dissolver, né, aquela experiência. É isso Eu, mesmo, eu, é. eu brinco com a Dani que eu trabalho numa empresa, ah, e é muito engraçado, porque eu faço a gente tá fazendo essa discussão né, da roda da vida e eu sempre falo que é o meu laboratório ali, né? Porque eu faço parte da empresa, né? Cargos e referências e identidades, enfim. É bem legal de quando você. Acho que o importante da prática é você perceber as coisas, né? Esses referenciais, você olhar as pessoas e como elas se apegam a esse referencial do gerente, do dono do projeto, né? Até mesmo a gente, né? Vamos dizer assim, na relação com o colaborador, ou meu par, ou algo que esteja ali, né? Então, eu comento que é um laboratório muito, muito interessante para você colocar na prática o que a gente está estudando, assim, sabe? Enfim, e lógico, Esse não necessariamente, ele é um ambiente controlado, vamos dizer assim, né? Eu tô ali, fico das 8 às 6 e por aí vai. Mas a vida lá fora também é um grande laboratório, vamos dizer assim. é isso mesmo, Léo. Sabe que eu sempre lembro aquela frase, né, de tornar o Dharma vivo, né, na nossa experiência. Então, a gente ouve aqui os ensinamentos, a gente lê, ouve o Dharma, conversa, mas isso é para treinar o nosso olhar mesmo. Quando a gente estiver encontrando as pessoas em outros contextos, aquilo lá funciona ou não? Como é que acontece, né? Será que o budismo, ou a leitura, o livro só serve quando eu estou lá no Sukhavati, né? Quando eu estou no templo, quando eu estou no retiro com o Lama, né? Então, se eu posso testar, tem que ser uma abordagem empírica mesmo. Eu tenho que olhar e ver. Eu me movo por Vedana? É assim. Então, essa é a pergunta para a gente fazer essa semana, assim. Então, eu fico buscando aquilo que eu gosto e tentando escapar daquilo que eu não gosto. Porque isso é a frase que o Dalai Lama fala quando ele faz uma palestra geral, né, para um público aberto, assim. Então, as pessoas querem ser felizes e elas não querem sofrer. É sempre assim, não é? Ou seja, elas têm um Vedana. Elas querem seguir aquilo que elas gostam, que dá bem-estar, dá felicidade, e querem evitar aquilo que dá sofrimento, aquilo que elas não gostam. Daí, a partir desse ponto, então, ele pega as pessoas dentro dos 12 elos, no Vedana, e tenta mostrar para elas que é melhor agir de uma forma mais positiva. Então, ele vai dando, vamos dizer assim, referenciais, né, que sejam mais construtivos. Até o ponto que aí o ideal é que a pessoa olhe para o mundo interno. Então, uma certa hora eu vou ter que introduzir o papel do mundo interno naquilo que eu estou vivenciando, né? Você pode no começo ter um condicionamento positivo, né, uma disciplina,
evite fazer o mal, pratique, né, tudo que for benefício para os seres. Mas na hora que for falar do dirigir a própria mente, então eu vou ter que tomar consciência dos processos internos. E um deles é esse. Então, às vezes a gente é movido dessa forma binária, né, como o Lama fala. Então, eu gosto ou eu não gosto. E aí, antes disso, tem até aquilo que eu vejo e o que eu não vejo. Então, a gente vê uma porcentagem muito pequena da experiência que a gente é exposto, né? E aí, a maior parte eu sou indiferente a tudo que está acontecendo, né? Seja lá no trabalho, seja você andando na rua, qualquer lugar. A gente simplesmente não vê a imensa maioria dos fenômenos que estão acontecendo no nosso entorno. Daquilo que eu vejo, que é uma porcentagem bem pequena de tudo que está acontecendo, eu ainda escolho, ainda discrimino aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. E aí eu tento, olha como a gente fica preso, né? Eu tento correr atrás daquilo que eu gosto e fugir daquilo que eu não gosto, como se fosse um sonho. Então, dentro de um sonho, é só um sonho, mas ainda assim, como é que eu tô? Eu tô fugindo de alguém e tô buscando alguma experiência. Então, é sempre aquela situação. Então, um sonho bom é como se eu tivesse num condicionamento positivo. Eu procuro fazer coisas boas e evitar coisas más. Na verdade, o que a gente precisa é tornar lúcido o sonho, que é o que nós vamos tentar fazer na nossa experiência da vida cotidiana, né? Pode falar, Miguel. Em, eu fiquei pensando ao longo de quando vocês conversavam, né? Como é que eu entendia a sensação, né? E eu entendo que assim, primeiro é útil compreender os outros elos, né? Porque a sensação de gosto ou não gosto só vai surgir depois que a gente tem o contacto com o chocolate, por exemplo, né? Porque a gente não vai saber se gosta ou se não gosta sem provar, né? Então, olhando para esse aspecto, né, eh, eu considero, assim, na minha experiência, né, que a sensação, gostar ou não gostar, é sempre um fator de aprisionamento, né? Porquê? Porque a gente perde a liberdade, né? E esses exemplos que você trouxe, né, de que se a gente comer chocolate em demasia, pode até passar mal e ficar enjoado e nunca mais querer ver chocolate na vida, né? Então, é assim, porque é que a gente se permite, ou porque é que a gente não tem a liberdade de entender, né, que a gente não precisa de se relacionar com os fenómenos, né, com os objetos, com as coisas e com as pessoas desse modo, né? Que é sempre assim o nosso movimento no mundo, que é um movimento condicionado, é sempre a partir desse gosto, não gosto, ou tanto faz, né? Que é essa indiferença, que é importante lembrar também que, como fala o Dalai Lama, a indiferença ela é negativa precisamente por não ter nada de positivo. Então, assim, eu acho interessante, né, que o que nos faz gostar ou não gostar, como você mencionou de algum modo antes, é, é a coemergência que traz uma energia que em si também é condicionada, né? E é por isso que nós nos decidimos desse modo, gosto ou não gosto, né? Eventualmente isso vai trazer muitos problemas, né? Quando a gente se move desse... Porque a gente perde a liberdade. Porquê? Porque primeiro que a gente está a dar solidez às experiências, né? E a gente se move, esse gosto ou não gosto, ele fica muito complicado quando ele vira eh, aversão ou um apego muito grande, né? Que também é uma forma de gostar muito intensa, né? E o não gosto pode virar uma aversão muito intensa também, principalmente quando falamos de relações, né? Então, nesse sentido, isso pode trazer muitos problemas para as nossas vidas, né? Então, seria melhor a gente ter essa liberdade de olhar para as nossas experiências sem apego e sem aversão, que é sem gostar e sem não gostar. E Ei, tentar Miguel, compreender a experiência, né? Pode falar. nesse sentido que o Miguel está falando, né, da gente pensar em não se mover por gosto e não gosto, então a gente pode pensar aqui nas quatro incomensuráveis e aí na equanimidade, talvez? Isso, com certeza.
a gente tiver a igualdade de ânimo para com tudo, né? Todas as pessoas, é como se fosse uma energia autossurgida, equilibrada, né? O aspecto energético também move muito a gente em Vedana. Se eu conseguir encontrar, por exemplo, uma estabilidade da minha energia, ação de poder, lá que o Lama fala, e aí eu não me afeto com as experiências do entorno, como elas surgem, só essa estabilidade da nossa energia, eu já fico mais livre de ficar na dependência dos fenômenos, dos objetos, entende? Porque sempre é a energia que acaba fisgando a gente. É como se o chocolate tivesse uma energia ali, na nossa paisagem sutil. E aí eu vou olhar, vou ter que ter um olhar equânime para tudo. E não é fácil, mas é o nosso treino, assim, né? Diminuir a Lembrando de reatividade, né? quando a gente Diminuir a lembra, responsividade, com certeza. Por isso que daí, por exemplo, a meditação, ela ajuda a gente a olhar melhor a nossa mente, porque ela vai desacelerar o processo. O que acontece é que a gente está muito acelerado e aí não consegue nem se dar conta disso tudo que está acontecendo. Então eu preciso desacelerar para poder ter um espaço entre observar aquilo que está surgindo, né? Aparece algum objeto, alguma situação externa, eu vejo como externa, junto com um impulso interno, eu vejo aquilo se formando, se articulando. Quando eu consigo perceber isso, daí eu vejo a energia se movimentando em mim. E aí é o ponto. Daí eu consigo clarificar a experiência. Ao invés de eu achar que vem daquilo, igual o Lama coloca lá na página 64, né? Então ele vai falar assim, ó. Nem percebemos que existem liberdades e prisões surgidas da aparência do chocolate. A prisão está em vermos de modo completamente natural o chocolate surgindo com toda a sua atração. Ela não está em comê-lo ou rejeitá-lo. Essa opção já é o chocolate nos enganando, lá no começo da página. Existe uma ocultação desse fato. Quando o chocolate aparece, ele oculta o fato de que está aparecendo. Toda a nossa experiência sensorial é legitimada pelo fato de que ele aparece. A gente não vê que a gente está construindo a experiência, é isso que o Lama está querendo dizer ali. É como se já fosse posto. Chocolate é sempre bom, batata frita é sempre bom, Coca-Cola é sempre bom, agrião é sempre ruim. Ou vai mudando, isso também não é fixo, né? Isso vai mudar. Giló. Pensa a tua experiência com Giló. Jaca, por exemplo, tem gente que adora jaca e tem gente que odeia jaca. Então não vem da jaca. Ou pensa o que que você gostava muito 5, 10 anos atrás que hoje você não gosta. Hoje você fala, cara, como eu gostava daquilo. Porque a gente muda também. A gente tem liberdade, né? eu também acho interessante ir lá para contemplar a sensação a partir dos agregados, né? Porque assim a gente quando faz a meditação analítica, né? E contempla a sensação e vê que a sensação ela não tem, ela é luminosa, ela não é o que parece ser, também não é outra coisa, né? Mas ela é vazia de natureza inerente, né? Mas o que eu estava pensando aqui, né? É porque é uma reflexão do Trungpa, onde ele diz que os skandhas, né, que inclui a sensação, né, eles servem como um mecanismo de defesa para nos manter na ignorância. E eu acho isso assim muito profundo quando ele fala isso, né? Porquê? Porque quando a gente é refém da sensação gosto, não gosto, ou a gente é indiferente, né? Nós estamos sendo ignorantes, porque a gente não está vendo a partir de uma perspectiva mais ampla, né?
estamos com uma visão condicionada, né? É isso mesmo. Então, o maior é aquilo, né? A gente precisa clarificar nossa experiência, precisa olhar cada vez mais lúcida. Não é uma coisa simples, não é fácil, mas é possível. É isso que o Buda ensina para nós. É possível cessar o sofrimento. E o método que ele vai usar é olhar para o mundo interno. A meditação se torna, vamos dizer assim, uma ferramenta muito útil para a gente parar e observar a nossa mente, como ela funciona. E aí vai entrar lá no Prajnaparamita, vai entrar lá na coemergência. Se eu conseguir fazer os 8 pontos, por exemplo, é uma forma de eu destrinchar a experiência. Eu preciso perceber que existe coemergência entre os fenômenos. Esse é um termo importante, que os fenômenos não estão prontos, acabados, externos a mim, que dependendo do referencial interno, ele surge de uma forma. E daí vem as sensações. A sensação que surge do corpo, por exemplo, a sensação ela vai aparecer a partir dos referenciais que eu estiver tomando. Está fazendo sentido isso, gente, que nós estamos falando? Então a gente precisa desvendar isso, tirar a venda, né? Não deixar oculto esse processo que ocorre. Então, nessa semana, por exemplo, façam esse exercício. Observem quando alguma coisa você gosta muito, te dá prazer. Observa aquilo. Não rejeita e nem se apega, mas tenta clarificar, olhar. Daí observa uma coisa que tem aversão. Por que que surge aquilo? Observa aquilo surgindo, como se fosse assim se estruturando dentro de você. E observa se aquilo é sempre da mesma forma, se aquilo não é impermanente, porque são fenômenos compostos que precisam de certas causas e condições, mas que estão oscilando, estão sempre mudando. A gente também pode perceber, né, continuando trazendo essa perspectiva sobre eh, os 8 pontos, né, essa meditação analítica, né, que assim é, quando a gente faz os 8 pontos e percebe a coemergência e percebe que tem uma paisagem mental e que é uma identidade que se manifesta desse modo de gostar ou não gostar, né? A gente precisa de entender, né, que estamos numa bolha. E essa é outra, eh, outra maneira de ver que pode clarificar um pouco a nossa experiência, né? Que é a gente entender que quando a gente está com essa atitude, né? Eu gosto de tal coisa, né? A gente precisa de se ver que numa bolha. Então, quando a gente se vê numa bolha, a gente pode eh, se liberar da bolha. A gente pode perceber que você tem escolhas e você não precisa de ficar eh, sujeito àquela experiência que é estar na bolha, tanto em relação ao gostar como ao não gostar. Olha, é um A bom gente termo, né, que percebe o que Lama traz. a bolha, né? Porque a bolha surge quando tem a identidade que se manifesta desse modo. Eu gosto, não gosto, ou sou, eu, tanto faz, né? Então é isso, a gente precisa. Essa linguagem das bolhas, eu acho que ela é muito útil, né? Porque, porque enfim, é isso, a gente vai sempre se movendo de uma bolha para outra, né? A bolha, por isso o Lama chama de bolhas de realidade, né? As bolhas de Borbulhas, né, de realidade tanta são bolha. aquilo que nós criamos, né? Fala, Gabriel. Não é isso mesmo, Miguel. A gente perceber Vedana é a gente reduzir o poder de avidya, né? Então, a avidya, a sensação da dualidade, da divisão, da separatividade, fica muito potencializada com Vedana. E daí parece que as coisas são daquele jeito concretos, né? Então, se eu começar a perceber uma brechinha que seja,
perceber que, na verdade, aquilo é uma experiência de mundo, por exemplo, e não o mundo em si, isso já ajuda muito. Quando fala da bolha, é a mesma coisa. Isso é uma bolha, é uma experiência, é uma forma de ver aquela realidade, não é o único jeito, né? Então, isso já ajuda bastante, né? A gente começar a olhar as experiências dessa forma. A gente pode olhar para nós mesmos, que a gente já olhou aquela situação, ou aquele objeto, ou aquela pessoa de muitas maneiras diferentes, conforme foi passando o tempo, né? E a gente pode olhar dessa maneira, como a gente falou do chocolate, por exemplo. Agora tenta olhar tudo, né? Tenta olhar tudo, tenta olhar o filho, tenta olhar o pai, tenta olhar a esposa, o esposo, o ex, a ex, tenta olhar para o Trump, tenta olhar para o Lula, tenta olhar para o Bolsonaro, olhar para todo mundo e ver como é que você constrói a experiência ou vem deles. Vocês entendem como que é dura a coisa? Parece que vem deles, não parece? Mas nós estamos dizendo que a gente constrói a experiência. Quando você for abrir lá o seu, né, o site que você se informa, né, onde você não tem mais abrir jornal, né? Você abre um site, um link, daí você vai abrir e veja como é que surge a energia em você. Tenta dar uma respirada, faz duas, três respirações e observa como é que você surge com a experiência quando você lê aquilo que parece que para você aquilo é real, é o mundo externo. É como se fosse na psicologia análise do discurso, né? Você tem que olhar da onde você está falando, da onde, sabe, a narrativa, da onde você está experienciando aquilo. E daí se torna um laboratório, né? Para clarificar. E depois você, como é que você sente raiva de uma foto? Ou como é que você sente raiva de umas palavras? Não é verdade? Tem que estar dentro do mundo interno aqui. São só palavras ali. Ou a palavra em si carrega raiva, ou a foto em si carrega raiva. Tem algum átomo de raiva naquela foto? Não é verdade? Só que ainda assim eu vejo uma foto, eu tenho aversão. Eu posso ter hostilidade ao ponto de ter raiva, né? Isso é uma forma de ter Vedana, de perceber que Vedana é a maneira que eu deixo tudo dual, assim, né? Eu gosto ou não gosto, de uma maneira binária, assim, tipo bem e mal. Sabe assim, o maniqueísmo, polarização, quem tá certo, quem tá errado. Essa visão muito assim dura, né? De preto e branco. Não vê as nuances assim. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, pessoal? Eu fico pensando quando são situações de maus tratos, de abusos, assim, dos mais variados tipos. Não consigo enxergar assim, dessa forma. Porque assim, vamos pensar assim, né, Cláudia? Claro que a gente nunca vai ser, vamos dizer assim, primeiro, né? Não é nada, nada não tá sólido, perfeito, né? Então a gente precisa ter clareza. A gente não vai ser conivente com situações de abuso, certo? A gente vai tentar evitar aquilo. Então isso é muito importante. Às vezes pode surgir uma raiva, um incômodo, é uma injustiça, e você vai colocar aquela energia para beneficiar os seres, para interromper a negatividade, né? Deixar aquela pessoa, não deixar a negatividade prosperar. Seria isso. Eu tenho que interromper o que está acontecendo de ação negativa, certo? Porém, no budismo, a gente não vai demonizar a pessoa. A gente vai tentar entender como é que aquilo acontece. Entende? Vai gerar uma compaixão pelo ser. A gente se opõe ao ato, mas a gente não se opõe à pessoa. Eu não quero destruir a pessoa, eu não quero mandar ela para a pena de morte. Por exemplo, né, um abusador, um serial killer, né, sei lá, um ditador. Então a gente não pensa que ele deve desaparecer, que ele deve morrer,
que ele deve ser queimado, que ele deve ser triturado, né? A gente não tem essa visão. A gente tem a visão, como é que surge compaixão? Ainda assim, eu não vou deixar que a pessoa continue fazendo aquilo. A gente não vai ser conivente. Não tem que interromper o ato, mas deve gerar compaixão pelo ser, não é verdade? No mínimo o mesmo tanto de compaixão. É assim que falava o Sharido Rinpoche, da vítima e do algoz, porque eles estão na mesma situação, naquela complexidade. A vítima está exaurindo um karma de antes. O algoz está construindo o karma, onde ele vai se afundar, chafurdar naquele sofrimento. Então a gente tem que ter pelo menos o mesmo tanto de compaixão dos dois. Então, bem, pessoal, vamos fazer um pouquinho de silêncio e daí a gente faz a dedicação da nossa prática. Mais uma vez, procure encontrar uma posição confortável, seu corpo, sua mente. Algumas respirações lúcidas. Aproveitar então esses instantes finais, todo o mérito, quaisquer sentimento de paz, de tranquilidade, de clareza, de lucidez que tenha sido gerado, que possa se espalhar, beneficiar os seres. A gente aspira de coração que todos os seres sejam felizes e que todos os seres se liberem do sofrimento. Que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Por toda a biosfera, começando com nossos familiares, amigos, companheiros no trabalho, onde quer que a gente conviva, aspirando que todos eles sejam felizes e livres, até ampliar, alcançando todos os seres, e que todos encontrem as causas verdadeiras da felicidade, paixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. E que todos superem as causas verdadeiras do sofrimento, os 12 elos, a vidya, vedana, as emoções perturbadoras, orgulho, inveja, desejo, apego, medo, raiva, carência, obtusidade mental, preguiça, ignorância. Todos os seres sejam felizes e livres.
A gente vai fazer a dedicação, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Pandanjum menne jimbo tempa yurine padan tempa zimpe chebo nankutsen jalsen tenjurchi. Dusum sanje kuru rinpoche no drugum na de wachen poijan barche kunsel do drakpo sal. Sola deb so jingji laptu so nan sangwe barche ji wadan. Sampalun ji dru jingji lo. Om benzra guru pema siddhi. Quem lob chosum ring lui chezan din sasum chapar pel drojo chosum nam wadan midrau dusum yele. Show. Boa noite, pessoal. Muito obrigado da presença. A gente segue Também, junto aí até pessoal. semana que vem. Boas práticas. Boa noite, Tchau, Tchau, tchau. tchau. obrigada. Valeu. Até amanhã.